Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera aqui no canal, uma série de vídeos onde eu dou a minha opinião particular com relação a equipamentos vintage, equipamentos fabricados ou no Brasil ou lá fora, nos anos 70 e nos anos 80. E dessa vez eu vou dar a minha opinião sincera sobre o AC200, um amplificador oferecido pela marca Signos tradicional nacional dos anos 80, aqui lá na metade dos anos 80, ok? Então, se você tem interesse em saber qual é a minha opinião sobre esse amplificador, assista o vídeo aí até o final. Bom, só lembrando, né? Então, aqui na opinião sincera, eu falo alguns pontos com relação a esse equipamento que eu gosto e outros pontos que eu não gosto. Se você por um acaso escutar alguma coisa que não concorda do que eu vou falar aqui, deixe aí nos comentários o que você acha, o que você não acha. E também, se eu esquecer algum ponto positivo, como eu separo aqui nessa série que eu faço, pontos positivos e pontos negativos. Então, se você também quer agregar algum ponto positivo ou algum ponto negativo, também deixe aí nos comentários, ok? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: você não vai escutar esse equipamento funcionando. Se você quer escutar esse equipamento funcionando, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, onde você vai poder escutar ele funcionando. Eu mostro ele, uma demonstração dele. Inclusive, eu já fiz um vídeo Conheça o AC200. Vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo. É importante você assistir esse vídeo primeiro, porque nesse vídeo eu mostro todas as características dele, interna, traseira, por baixo, por cima, alguma história também de quando ele foi lançado, com o que ele foi lançado. Então é interessante você assistir esse vídeo também. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição para você poder entender sobre o que eu vou falar aqui agora. Não vou mostrar os pontos positivos e negativos, simplesmente vou falar sobre eles, ok? Mas se você assistir esse vídeo, você vai entender o que eu vou estar falando, beleza? Então é isso aí. Se você gosta dessa geração de equipamentos, anos 70, anos 80 nacional importada, como eu já disse, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui a gente faz demonstração, opinião sincera, compra de equipamentos, venda de equipamentos, curiosidades, senta que lá vem história, lives batendo papo sobre essa geração de equipamentos. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, em conversar um pouco mais sobre essa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui. E não esquece também de dar o like para ajudar o canal. Então vamos lá, AC200, equipamento fabricado lá nos anos 80. Quais são os pontos positivos, César, com relação a esse equipamento? Ainda antes eu vou precisar falar uma coisa. Algumas coisas que esse equipamento tem aqui eu não vou nem citar, porque a maioria dos equipamentos dessa geração tem, ok? Então, se você está acostumado com um equipamento moderno e viu algum ponto positivo nesse equipamento, mas que é comum em outros equipamentos dessa mesma geração, não adianta nada falar. Vou dar um exemplo. Ele tem um fusível externo que você consegue trocar o fusível sem precisar abrir o equipamento. Isso aí a maioria dos equipamentos dessa geração tem, tá? Se você está acostumado com um equipamento moderno, que você tem que abrir o equipamento, procurar o fusível, ou nem tem o tal do fusível, então não adianta que essa parte eu não vou comentar. Isso aí é uma coisa comum dessa geração de equipamentos, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto positivo é o relé, ou relé, como queiram. Então você tem um relé aqui de proteção, vou chamar de relé. Então você tem um relé de proteção, não é bem uma proteção. Sabe quando você liga aqueles aparelhos antigos e esquece o sistema de caixa acionado? E quando você liga, que ele faz pop na caixa, aquele barulho, pó, aquilo ali simplesmente é um DC que até os capacitores carregarem e tudo mais, ele tem sim esse atraso e ele pode mandar esse DC para a caixa. Depois que o capacitor carrega, ele para, né? E aqui com esse relé, essa é a função do relé, não é uma proteção de caixa, pode até funcionar como uma proteção de caixa para DC, não quer dizer que você não vai queimar o equipamento, ele só vai proteger as suas caixas, ok? Ele não vai proteger de queimar o equipamento. Bom, então ele tem essa função que quando você bate aqui, ele dá um tempo, ele tem um intervalo entre mandar a carga para as caixas, tá? E isso é interessante porque evita esse toque, como eu disse aí, que às vezes eu normalmente costumo desligar o sistema de caixa antes de ligar o equipamento, mas aqui você não precisa porque ele tem essa função. E também caso entre em curto aqui o teu equipamento, alguma coisa assim, ele evita de queimar suas caixas, não de queimar o amplificador, mas de queimar as suas caixas. Então esse relé, sim, é um ponto positivo. Outro ponto positivo aqui que eu vou citar é com relação à aparência do equipamento, né? Eu já vou falar um pouco sobre o acabamento dele, também é um outro ponto positivo, mas eu vou citar um ponto positivo aqui, é o seguinte: o painel desse equipamento. Você está conseguindo observar aqui a grossura da lâmina, aonde você tem aqui o painel dele, tem dois parafusos que seguram aqui o painel.
Vou dizer uma coisa para você, tem potências, amplificadores de potência muito mais pesados que um equipamento desse, que às vezes são parafusados aqui para você colocar em rack, que não tem um painel com essa espessura. Então você veja o cuidado com que esses equipamentos eram feitos nessa época. Olha a grossura do painel, tá? Ele nem precisaria de um painel tão grosso assim. Como eu disse, existem amplificadores de potência que são parafusados, que são super pesados, que não tem um painel tão espesso como esse equipamento. Então é para mim um equipamento tão compacto, né, que é um outro ponto positivo que eu já vou falar, mas o painel, a grossura, a gente percebe que o cuidado que eles tinham na hora de fabricar um equipamento desse, não economizavam, como no futuro eles começaram a economizar aqui no painel, ok? Bom, outro ponto positivo, veja, os pontos positivos não estão em ordem aqui, mas eu costumo no começo dizer os pontos que mais se sobressaem aqui no equipamento. Outro ponto positivo, inclusive o painel aqui, como eu já citei. Bom, outro ponto positivo é uma conexão que a Cygnus introduziu aqui. Claro, outros aparelhos têm também essa conexão, mas para um equipamento tão compacto, tão simples como esse equipamento aqui, era uma característica da Cygnus querer fazer com que os seus equipamentos fossem utilizados de várias formas, digamos assim. Então você tem aqui uma entrada e um mixer para microfone. Então você consegue aumentar e diminuir aqui o teu microfone, que você injeta aqui, e falar, no caso, ou cantar, o que você quiser fazer com o microfone, junto com a programação musical. Então, dependendo do que você estiver utilizando aqui, o fono, o tuner, o tape, o CD, você pode cantar ou falar ou fazer o que você quiser com o microfone, com o nível. Então eu consigo aumentar, diminuir, falar mais baixo, mais alto. Isso é uma função bem interessante desse equipamento e sim é um ponto positivo. Outro ponto positivo aqui então desse equipamento é ele ser compacto, né? Talvez esse ser compacto talvez possa até ser um ponto negativo também, mas sim ele ser compacto, bem fininho, né? Então você consegue colocar ele ele não é um equipamento tão grande que você precisa ocupar um espaço tão grande para ele e tudo mais. Então ele ser compacto, sim, é um ponto positivo também, porque é um amplificadorzinho bem legal, tem uma certa potência que você consegue utilizar ele aí, mas ele é compacto, bem compacto, e é uma característica, na verdade, até da linha Micro Series, não, Micro Series, a linha Micro Series é da concorrente, da linha Micro Profissional da Cygnus, ele ser compacto e é um ponto positivo sim. Outro ponto positivo é uma conexão que ele tem aqui, que é específica dele, que é o famoso EPL. EPL a Cygnus utilizava também no pré-amplificador, mas no pré-amplificador ela tinha lá uma função que você acionava e desacionava o EPL. Aqui não, então um aparelho tão compacto como esse, você tem o pré e o power separados dele aqui. Isso é interessante, porque você pode usar ele como pré-amplificador ligado a uma potência, um amplificador de potência ou outro amplificador qualquer, e também você pode usar ele como amplificador puro, sem estar passando pelo pré-amplificador. Um exemplo, eu tenho um crossover, né, e quero que o meu médio entre só com o corte do crossover, sem alterar volume, sem alterar... Então, continuando, você pode utilizar ele puro, o amplificador dele puro. Como eu disse, estava dizendo um crossover um exemplo do crossover. Você pode tirar o médio ou o agudo, né? Ou até mesmo o grave, por que não? Mas você pode tirar só o corte do crossover entrando nele, sem o volume alterar, sem os botões aqui de tonalidade alterarem o áudio. Então o áudio que estiver sendo cortado pelo crossover, você pode amplificar ele direto. Isso é uma função bem interessante, que seria o EPL. Então aqui você tem esse EPL e também você pode utilizar o equalizador ou fazer um jump ali em qualquer equipamento que entre e saia direto nele. É só uma pena não ter aqui a chave seletora. Bom, mais um ponto positivo é o que? É o acabamento, né? Como eu disse lá no vídeo conhecendo esse equipamento foi fabricado do metade dos anos 80 até os anos 90, acredito que tenha sido vendido, e já nos anos 90 a gente tem o plástico, né? O plástico estava dominando o mercado. E mesmo assim, por mais que esse equipamento possa ter sido fabricado em 85, 86, 87, até nos anos 90, mas por mais que ele tenha sido fabricado na geração plástico, a gente tem bem pouco plástico nele, na verdade. Então, como eu disse, o painel é bem grosso, bem legal. Todos os botões têm o alumínio aqui anodizado, apesar do acabamento interno ser de plástico. Mas o plástico, acho que só aqui nesses botõezinhos. Então é um equipamento que tem um acabamento ainda clássico lá dos anos 70, dos anos 80. E isso sim é um ponto positivo para um equipamento que também foi oferecido já, que foi fabricado nos anos 90, né?
Então é isso, os pontos positivos que eu lembrei aqui são esses, ok? Agora vamos aos pontos negativos desse amplificador. Primeiro ponto negativo, na minha opinião, são os bornes de caixa. Ah, como que é os bornes de caixa, César? Vá no vídeo lá e veja, eu conheço o AC200. Bom, os bornes de caixas desse equipamento é muito ruim, digamos assim, né? É muito difícil para um leigo fazer uma instalação nesse equipamento aqui, é muito fácil dele deixar um fiozinho escapar, encostar na lata, queimar o aparelho, é muito fácil. Tem que tomar muito cuidado na hora de ligar. Bom, também por ele ser compacto, né, não teria muito outro tipo de conexão para colocar ali. Então a SIGA nos oferecia essa conexão aí. Óbvio que equipamentos melhores, no caso aqui, até o PA800, algumas versões, o PA1800 tem conectores melhores, mas não teria como colocar um conector de um equipamento top de linha num equipamento mais simples. Então as conexões de caixa, então os conectores de caixa desse equipamento aqui, não vou dizer que são ruins, tá? Mas são inferiores a outros modelos. Existe coisa muito pior que isso aqui, mas sim, é um ponto negativo. Bom, outro ponto positivo que eu já citei, que é um ponto positivo, vou colocar aqui nos negativos também, é o EPL, tá? Por quê? Porque o EPL aqui vai influenciar também no outro ponto negativo que eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Mas o EPL é uma conexão legal, tudo, mas deveria, sim, talvez acrescentar mais um botão aqui, sei lá, um botão aqui, ou até mesmo eliminar um filtro, que talvez na época as pessoas usavam esse filtro de alta, mas hoje em dia seria inútil, na verdade. Então, na verdade, ou um botão aqui, em qualquer outro lugar poderia ser colocado um monitoramento nesse EPL. Esse EPL aqui ele funciona cru, né? Se você não jampeia ele lá, o aparelho não funciona. E se você tivesse uma chave aqui que você acionasse e desacionasse ele, pronto, já resolveria o problema. Então, na minha opinião, sim, é um ponto negativo o EPL estar ligado aqui seco, simplesmente estar ali sem ter uma chave que monitore ele, ok? E aí, como eu disse, o ponto negativo do EPL influencia em um outro ponto negativo aqui, que é o que? Muita gente vai discordar disso daí, vai falar assim, não, é bom, é legal e tudo mais. Mas pra mim, os tapes que estão aqui, eles estarem na mesma chave, digamos aqui, na mesma conexão, né, das outras funções. Se você pega qualquer outro amplificador, você tem lá auxiliar, fono, tuner, o auxiliar 2, todos numa chave, e você tem o tape 1 e tape 2 monitorando. Você faz o monitoramento desses tapes, ok? Por quê? Porque os tapes precisam de uma entrada e de uma saída. Normalmente os aparelhos que estão aqui na chave, eles só entram, não precisam sair, né? E isso o EPL que influencia isso. E aí o que acontece? Então você não ter o monitor 1, monitor 2 num equipamento desse, para mim é um ponto negativo, né? Muita gente gosta desse tipo de função, eu particularmente não gosto, eu preferia que tivesse monitor 1, monitor 2, para mim separar os meus equipamentos que entram e saem separados das outras funções. Então para mim é um ponto negativo, sim. Bom, e o último ponto negativo aqui, na minha opinião, é justamente também um ponto positivo, que é o que? Ele ser compacto, né? Ser compacto é interessante para algumas pessoas e para outras não. E por ele ser compacto, ele tem alguns problemas, tipo que não tem uma dissipação, né? Então você não consegue ter um amplificador tão forte aqui dentro. Por quê? Porque a dissipação é bem precária, você tem um equipamento muito fininho, né? Então aqui você tem uma dissipação bem inferior ao que poderia ser, entendeu? Mas pelo que o aparelho foi projetado, tá ok, tá legal, mas por ser muito compacto, você acaba tendo um equipamento que não é tão interessante, tanto na dissipação como na própria potência que ele poderia ter aqui, entendeu? Então, ser compacto também é um ponto negativo, na minha opinião. Então é isso. Essa é a minha opinião sincera sobre esse amplificador. Dando uma geral, é um bom amplificador comparado com qualquer coisa que você encontre novo aí hoje. É um bom amplificador, é um amplificador bem legal. Você encontra ele ainda hoje em excelente estado, como está esse meu exemplar aqui, e ainda você consegue adquirir um equipamento bem legal para você usar na tua sala, no teu computador. É um equipamento compacto, como eu disse, simples, mas é um bom amplificador, beleza? Principalmente, como eu disse, repetir, comparando com qualquer coisa que seja vendido nova hoje em dia.
Então é isso, esse foi a opinião sincera sobre o AC200. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe no comentário aí se você concorda ou discorda com alguma coisa, como eu já disse. Se você tem algum ponto negativo ou positivo que eu esqueci aqui e gostaria de comentar, deixa aí nos comentários e a gente bate um papo um pouco mais sobre isso. Não esquece de dar o like para ajudar e assiste os outros vídeos. Se você não conhece equipamento, se você não conhece esse equipamento, assiste o vídeo conhecendo ele, que você vai entender por que eu falei dos Bornes e tudo mais. É isso aí, valeu!